empresário, olá empresária, profissional liberal, e todas as pessoas que prestam serviço, né? A gente está dando início aqui ao nosso terceiro episódio do Sem Improviso. Um produto de podcast, né, podemos chamar assim, que tem um objetivo muito claro: ajudar as pessoas a organizar a sua rotina, sua execução com clareza e com leveza. Ele não é um podcast, não é um conteúdo, e ouvintes, que vai trazer coisas do tipo 3 passos para resolver isso. Resolva a sua vida em 7 dias. Esse conteúdo não é e não vai ser assim. Você tem aqui eu, Renato Frade, especialista em liderança e cultura, com mais de 25 anos de experiência em pessoas, gente e com uma formação muito ampla na área. E temos aqui a Bárbara Oliveira, que eu gostaria que ela pudesse se apresentar. Bom, eu sou Bárbara Oliveira, tenho mais de 15 anos também de experiência na área de governança de processos. Hoje a gente vai falar, né, Bárbara, sobre a cultura da suposição, né? Aquela coisa que o cara acha que fez ou falou e não fez, ou tampouco falou, né? A distância entre o pensar e o executar. E você, querido, se você ainda não nos segue, eu convido você para seguir, ativar o sininho se estiver no YouTube, se estiver no Spotify, para adicionar na sua playlist, porque semana a semana a gente vai trazer um conteúdo para vocês. Mas um conteúdo robusto. Esse conteúdo ele não vai resolver a sua vida em 7 dias, como eu disse há pouco, mas ele vai trazer organização, clareza e vai te ajudar a construir uma rotina sólida, que vai funcionar ao longo do tempo, e não só apagar um incêndio. Então, Bárbara, eu queria que você dissesse pra gente o porquê, né, essa cultura existe da suposição, né? Da pessoa acha que fez ou acha que disse, mas só estava na cabeça dela. O que seria isso? Vamos contextualizar isso primeiro. Assim, vamos lá. Você que trabalha aí numa pequena, média ou grande empresa, sempre já deve ter passado por isso, né? Então, assim, isso nasce, os problemas da execução sempre nascem aí de uma frase simples. Nossa, eu achei que estava claro. E não estava claro. Então, assim, a gente sempre vê acontecer um prazo que foi estourado, uma rotina que não foi executada, ou problemas, né, que acontecem ali, desgastes emocionais entre as equipes que a gente não sabe nem de onde começou. Tem uma outra coisa interessante aí, Bárbara. Você está falando bem de um ambiente de uma empresa corporativa, né? Sim. Onde você tem bastante experiência. Mas sabe o que eu também vejo na área da prestação de serviço, do profissional liberal, ou do negócio local? O desalinhamento dessa expectativa com o cliente também. O cliente chega lá, eu quero isso, ele está com uma coisa aqui na cabeça, e o cara na outra ponta acha que entendeu. E aí pronto, o cliente vai para casa esperando que vai receber aquilo, e o cara da empresa também está na expectativa que vai entregar aquilo que o cara, ou seja, a cultura da suposição. Eu vi isso acontecer muito em empresas, principalmente software, né? Que estão ali fazendo uma customização, algo que o cliente pediu, e o cliente fala uma coisa, não tem a validação, não é entendido, e eu acho que é isso, e aí entrega uma coisa totalmente diferente. E aí vem o retrabalho. Eu já vi isso, já passei por isso. Então, assim, é muito comum, Você me fez lembrar agora da linguiça. Lembra da história da linguiça? Sim. Nós fomos vítimas da suposição, né? Estávamos num restaurante muito bom, né? Muito bem apresentado, tudo muito organizado, tudo muito limpo, tudo muito bonito. Aí tinha lá, né, no anúncio, né? A linguiça com chimichurri. Chimichurri, né? E aí nós pedimos, a expectativa, a gente estava em Minas, né? Que viesse aquela linguicinha mineira, coisa e tal. Pois é. E o que veio? Lembra? Veio aquela linguiça toscana lá de churrasco. Ah, sim, foi da de churrasco. Pois é, pagamos um absurdo naquilo, né? O famoso expectativa, realidade e a cultura da suposição, né? Nós dois supomos que viria uma coisa, que era o que estávamos esperando, e não veio. O quanto que isso gera de desgaste. E o que aconteceu? Frustração. Nossa, não era isso. Pois é. E quando isso acontece dentro da empresa, que provoca lá dentro? Né? Quando acontece... E aí é um cenário amplo. Independente do tamanho do negócio, se é o profissional liberal, ele vai estar lidando diretamente com o cliente. Se é uma empresa maior, ele está lidando com a equipe, mas que em algum momento tem uma entrega. Como será isso? O que acontece ali, essa cultura? Né? O que você mais vê acontecendo? Vem muito essa questão de prazo, né? Que às vezes você pede para alguém fazer alguma coisa, mas o prazo não está claro. Tem que entregar isso. E eu achei que era para essa semana e não era para o mesmo dia.
A questão também do alinhamento, né? Eu vou alinhar certa atividade e assim, falo rápido, faz isso, né? Então, muito comum estourar prazo, muito comum. É muito comum entregar algo errado, né? Ou algo mínimo, né? E aí afeta a qualidade. Muito comum também, vejo bastante isso acontecer. São questões que afetam ali, né, o dia a dia, que desgasta, que gera conflitos. E aí, como eu falei lá, né, anteriormente, coisas que a gente às vezes nem sabe de onde surgiu. Então, assim, é a questão da clareza. Desde quando a clareza deixou de ser, né, de ser importante? Ela não é uma coisa, não é mais tratada como óbvia, né? Fica tudo sempre subentendido. Pois é. Você me remeteu até o nosso primeiro podcast, né? Quem está aqui nos assistindo, né? Quando concluirmos esse aqui, eu espero que você fique até o final, porque a gente vai discutir mais pontos aqui. Mas no final do podcast número 1, a gente deixou uma ferramenta que resolve justamente esse problema, né? Então, não vamos repetir aqui, porque gostaríamos que não adianta também você receber a ferramenta se você entender o contexto, né? E o podcast número 1, quando a gente fala de feedback, ele contextualiza. Sim. Porque a clareza vem de contexto, né? E eu acho que também vale explorar aqui no contexto, né? Não é o contexto emocional. Não se trata do que você está sentindo em relação a isso. Numa relação entre pessoas, isso é importante, alinhar o que cada ação provoca. Mas é responsabilidade individual gerir as suas próprias emoções e não projetar no outro, né? Então, aqui a gente está falando clareza de fato. Qual é o fato objetivo? Porque a gente está num ambiente profissional. E as pessoas não erram de propósito. Não. Ninguém erra. Eu vou fazer isso de propósito. Não, as pessoas erram por falta de clareza, por falta de planejamento, por falta de organização. E como dissemos no podcast número 2, por falta de rotina, de escrever, de tomar nota daquilo que tem que se fazer, que é a melhoria contínua. Então, por quê? Isso nos leva a uma palavra-chave que você falou agora. Quando que a clareza deixou de ser óbvio? Né? Por que o óbvio não é só o óbvio para quem criou? Né? Ele precisa ser óbvio para quem vai executar. O que acontece entre esse que criou, que acha que é óbvio, e não é óbvio para quem recebeu a informação da execução? Porque quem criou já tem o contexto, né? Eu já tenho o contexto, já está na minha cabeça, eu já tenho tudo ali. Então, se eu não passo isso de uma maneira clara, complica. Mas aí você concorda que supor acaba sendo mais fácil e mais rápido do que dar a clareza do que está acontecendo? Então, assim, porque para dar a clareza eu preciso de paciência, né? Eu tenho que parar para explicar. Então, tem a paciência, tem a repetição, né? Tem coisas ali envolvidas que vão tomar tempo. É paciência, Bárbara, ou gestão emocional? Aquilo que nós falamos no podcast número 2 sobre urgência. Será que essa ausência de paciência não estaria ligada a um excesso de urgência? Sim. O que você acha disso? Com certeza. Uhum. Faz sentido? Se tudo é urgente pra mim... E aí começa a bola de neve. Exato. E aí foi o que eu falei. E aí começam os conflitos, os desgastes que a gente às vezes não sabe nem de onde veio, né? Nem onde começou. Pois é. E aí começa as erupções emocionais naturais da frustração, naturais do ser humano, né? Porque quando a gente está ali pressionado, todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva, todo mundo sente ódio, todo mundo sente tudo, faz parte da natureza humana sentir, né? Aqueles que têm maior maturidade a lidar com as suas próprias emoções e gerir, têm menos explosões. Normalmente esses são os líderes, por isso que são líderes, né? Mas não podemos esperar que todos tenham responsabilidade de gerenciar isso também, ainda que o seu colaborador, o seu cliente tenha uma explosão emocional, né? Então, aí eu pergunto, o que muda quando a clareza vira um padrão? Então, aí o que muda? É como a gente sempre fala, né? O combinado não sai caro. Então, assim, a partir do momento que eu combinei, que aquilo ficou claro, validado, explicado, tudo muda. Porque se eu alinhei o meu entendimento do que eu preciso fazer com você, a chance daquilo dar errado é mínima. Pode dar errado? Pode. Mas assim, se eu não tenho essa clareza, mas a chance, né, diminui bastante. Pode dar errado, mas aí por uma falha no processo, uma falha no planejamento, né, enfim. E aí vai aplicar uma ou algo que não era esperado. Pode acontecer. Isso, né, não vamos dizer que é perfeito, que é maravilhoso. Não é, pode acontecer algum desvio no caminho. Mas a partir do momento que aquilo está claro e entendido para mim, a chance de dar errado é bem menor, né? E como de forma objetiva eu torno uma informação clara? Então, para transformar uma informação
uma informação clara, né? Era aquilo que eu estava falando. Eu preciso ter, primeiro, documentar. Então, escrever. E assim, eu vejo muitos líderes que eu acho isso assim, muito interessante, né? Eles usam um quadro, né? Quando eles querem alinhar algo com o time, usam um quadro, desenha, escreve, valida. Então assim, tem pessoas que são visuais, eles são mais visuais. A forma da escrita... Eu sou mais visual. Então assim, eu prefiro ter ali a escrita, o desenho. Eu funciono melhor assim. Tem pessoas que, ok, vão só ouvir, validar e vai. Mas, assim, eu acho uma forma muito interessante essa do visual. Eu tô ali escrevendo num quadro, ou eu tô com a pessoa aqui do lado, né, escrevendo, validando, é isso, tá ok? Você vê algum problema aqui? Você vê alguma dificuldade nesse ponto? Né? Porque, assim, o que eu vejo acontecer hoje é a suposição e o colaborador, ele não vai validar isso. Por quê? Porque quando o colaborador começa, por que isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Acaba que ele tem uma visão, né, que errada, né? As pessoas têm uma visão de que aquela pessoa não sabe, ou que ela é fraca, ou que ela não está entendendo. E pelo contrário, ela tem que perguntar mesmo. Ela tem que perguntar para que isso é um ponto importante, aquela atividade saia pergunte, correta. Né? A pessoa também tem uma corresponsabilidade. Sim. Né? A gente vai trazer de quem é a responsabilidade, mas isso que você falou é muito importante, né? A pessoa que está respondendo também fazer uma covalidação, né? Sim, muitas vezes por medo, né? A insegurança, né? Se eu ficar perguntando toda hora, o que meu gestor vai achar? Toda hora eu vou lá e pergunto. Mas ele não precisa perguntar toda hora, né? Ali no momento do combinado, do alinhamento. Então essa parte é decisiva, né? É decisiva do sucesso do fracasso. Né? Sim, é o momento de você fazer as perguntas. Pode ser que surja alguma outra depois? Sim, ok, mas não tem problema de perguntar. Então, ninguém tem obrigação de saber tudo. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Quem é que sabe tudo, né? Ninguém. Sabe o que você me fez remeter? Assim, a gente esteve conversando e estamos aqui no nosso terceiro podcast. Você me remeteu à minha aula de antropologia na época da faculdade. Voltei aqui quase 25 anos no tempo. Né? Eu não esqueço meus grandes mestres. Né? E essa aula eu tive um professor sensacional, um homem incrível. E teve uma aula específica de antropologia. E eu vou te fazer uma pergunta provocativa, nem espero que você saiba a resposta, né? Mas é mais para te provocar. Mas existem 2 pontos cruciais de mudança no mundo. São as 2 maiores invenções do mundo. Né? A primeira é o domínio do fogo. Isso muda a história da humanidade. O pessoal acha que a inteligência artificial, o pessoal major, que é a grande mudança. Não. As grandes mudanças, elas são diretamente proporcionais às suas realidades no tempo e no espaço. Né? Filosofando um pouquinho. Né? Então a primeira grande inovação da humanidade, que muda todo o jogo da humanidade, é a descoberta de manipular o fogo, produzir fogo. O fogo existe por natureza, é um elemento natural. Mas o humano dominar isso levou alguns anos. Mas tem um segundo marco na história do mundo, que muda drasticamente a humanidade. Você saberia dizer qual é? Tom! Vai travar. Tom! Poucas pessoas sabem disso, mano. Eu aprendi nessa aula. É a escrita. A escrita muda o jogo. Porque a partir da escrita foi possível documentar os aprendizados. Sim. E vai passando, né? Por isso que ele sempre remeteu. Que até então, a cultura o que é? O acumulado de aprendizados. Advindos de erros. É por isso que um avião não cai 2 vezes pelo mesmo motivo. Porque tem aprendizado continuado ali. Então, a escrita é o momento que a humanidade sai da transmissão oral e comportamental para começar a documentar. E aí, a maior revolução humana é negligenciada nos dias atuais. E é o que a gente está falando com esse pessoal. Me lembrou o bolo da vovó. Que a vovó fez, que escreveu, que passou para a mãe, que passou para a filha. E se ela não tivesse escrito, né? Teria se perdido. Porque é uma grande presunção achar que somos eternos. Recentemente eu estava numa conversa com professores, mestres, e eles estavam discutindo sobre isso, né? Do indivíduo acreditar que ele é um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? A minha responsabilidade como professor, como líder, ela é temporal. Eu tenho que honrar aqueles que me antecederam e honrar aqueles que virão depois de mim. Porque eu só existo ali como líder porque alguém construiu alguma coisa no tempo e no espaço. Alguém lá atrás descobriu o fogo, como usar isso. E hoje a gente tem lá o gás encanado, tem tudo. Só chegou a esse nível, né? Hoje tem indução. Só chegou a esse nível porque alguém fez. Né? Então, banaliza-se coisas que são extraordinárias. Verdade. Né? A escrita, ela é extraordinária. Porque ela muda todo o cenário.
e hoje se ignora. Isso pode ter um preço muito alto. Mas voltando aqui para o ambiente do negócio, a gente está falando dessa escrita, dessa documentação, e a gente tem aqui o nosso manual de cultura de operações. Esse material, para quem nos assiste, ele é a nossa escrita. Aqui está registrado todos os nossos processos, a nossa metodologia de trabalho, a forma como nós rastreamos a metodologia de trabalho de cada pessoa, a forma como nós criamos. Aqui tem um método para criar método, né? Porque a gente não vai inventar o método da pessoa, a gente vai escanear, organizar, padronizar e colocar lá. E tem uma forma de fazer. Mais no que ela já fez. Exatamente, vamos trazer melhorias. Então eu deixo aqui um convite, vou deixar no link da descrição, tá? Um link para você fazer uma agenda comigo, ou com a Bárbara de 30 minutos, onde a gente vai fazer uma avaliação estratégica. Nessa avaliação estratégica, o que vai acontecer? Eu vou ouvir o seu desafio, vou tomar nota e vou te ajudar em alguma coisa ali, né? Claro, você vai sempre sair com algum conteúdo, né? Para resolver um ou dois problemas que você possa resolver. E eu vou te convidar para uma sessão onde eu vou mapear de fato profundamente aquilo que acontece e vou elaborar e propor soluções. E eu vou elaborar uma proposta comercial. Você pode aceitar ou não a proposta comercial, ela pode estar dentro daquilo que você pode arcar ou não, evidentemente. Mas o fato é que nesses 30 minutos eu vou te ajudar de alguma forma. Esse é um compromisso que eu assumi porque faz parte da minha missão pessoal, né? É melhorar o mundo. Eu quero sair desse mundo deixando o mundo melhor. Eu só consigo fazer isso melhorando as pessoas. E não faço isso por mim ou por um altruísmo excessivo. Eu faço pela minha responsabilidade com as minhas filhas. Porque assim como meus antepassados melhoraram o mundo de alguma forma, escrevendo e fazendo tecnologia, a minha forma é ajudar as pessoas a serem melhores. Aquelas que querem. E assim, a cada pessoa que eu consigo ajudar, eu melhorei o mundo e vou deixar um mundo melhor para minha filha. Na minha pequenez. Um pouquinho que eu posso fazer, eu faço. Né? Então eu te convido para essa sessão estratégica. E Bárbara, tendo em vista essa escrita, esse processo, de quem é, de fato, a responsabilidade da clareza? Vamos lá, agora é tocar complicado. Porque assim, a suposição, eu sempre pensei assim, a suposição é inimigo da execução. Ponto, isso é fato. Isso é muito importante. Então assim, de quem é a responsabilidade da clareza? Do líder. Então, a responsabilidade, né? Tem muitas pessoas que, não concordo, não é isso. Gente, isso é um fato. A responsabilidade de dar a clareza é do líder. Então, assim, se o líder, como eu falei, se o líder não pode, né, ter aquele momento, né, de sentar ali com o seu liderado, comunicar o que ele precisa, com os prazos estabelecidos, com a atividade detalhada, né? E não é, gente, fazer microgestão. Isso é importante, né? Não confundir, né? Gestão com microgestão. Não confundir. Não é fazer microgestão. Você ter que ficar ali sentado o dia inteiro do lado do colaborador vendo o que ele está fazendo. Não é isso, tá? É bem longe disso. Mas é você ter, sim, um momento ali com o teu colaborador para passar essas informações para ele, né? O que está documentado, os processos. É ter, o que eu falo, a paciência, né? De estar ali com ele. Tenho certeza absoluta que o trabalho vai evoluir bastante fazendo isso. E às vezes a gente pensa, agora eu não tenho tempo. Mas esse gastar, né, entre aspas, esse tempo é muito importante. Vai melhorar muito a fluidez da rotina do mundo. Eu vou trazer 2 exemplos práticos, pessoais. Eu não sei se eu já comentei com você, que na adolescência eu trabalhei em marcenaria e carpintaria. Inclusive foi lá na cozinha, lá os armários da cozinha eu fiz lá artesanalmente. E naquela ocasião, a gente prestava serviço para muitas empreiteiros, né? Na execução de telhados, colocar porta, janela, ou construímos portas e janelas personalizadas, né? E com isso eu tive a oportunidade de passar em diferentes construtoras da ocasião, né? Diferentes empreiteiros. E eu aprendi isso lá, com 16 anos. Eu vi na prática, eu vivenciei isso na prática. Tinha obras que eu chegava, né? Eu era ajudante ali, eu não era um marceneiro, um carpinteiro, eu trabalhava com o Miguel, era aprendiz e fiquei lá um bom tempo. Mas tinha obra que a gente chegava de manhã e o chefe da obra vinha falar o que tínhamos que fazer, o tal da ordem do dia, que eles chamam. Ordem do dia. Olha, hoje vocês vão fazer isso, isso e isso, e a expectativa é que no final do dia isso aqui esteja pronto. E no final do dia ele passava para conferir o que estava correto, o que estava ok e o que precisava de revisão. E por vezes acontecia a revisão. E aí o dia seguinte iniciava uma nova ordem de serviço e aquela revisão que foi apontada no dia anterior estava ali como o primeiro item a ser executado no dia. Assim como eu já vivi, não tinha o menor controle. Não tinha o menor controle. Então eu estou trazendo um cenário, né, de
prestação de serviço. Né? De profissional liberal, porque o Miguel, na ocasião, era o que? Ele tinha um pequeno negócio dele, ele era um marceneiro, carpinteiro da maior competência. Inteligente demais aquele homem, como eu aprendi com ele. E ele tinha a rotina dele, quando eu chegava lá na oficina dele. Mas quando nós íamos entregar os serviços, tinha outras rotinas, e era impressionante a capacidade dele de se adaptar a diferentes cenários. E aí, Bárbara, então a gente viu que a responsabilidade da clareza é do líder, né? O líder pode cobrar algo que não ficou claro? Pois é, como é que ele vai cobrar algo que não ficou claro? Então, assim, o líder, ele tem que alinhar o que foi combinado. O líder tem que documentar as decisões, também é importante, né? Porque às vezes a gente toma decisão ali, mas onde é que está isso? Foi documentado, não foi? Qual foi a decisão tomada? Então, o papel do líder é alinhar com clareza o que precisa ser feito, documentar essas decisões e verificar, né? Validar se foi entendido pelo colaborador, e aí sim ele pode cobrar. E como é que eu vou cobrar uma coisa que eu deixei solta? Então, assim, eu vou cumprir pela minha régua, eu vou fazer da forma que eu entendi. Então, como o meu líder pode me cobrar depois por uma coisa que ele queria que fosse feita, se isso não ficou claro para mim? E aí tem aquilo que a gente conversou, as duas partes têm uma parcela. O líder que não comunicou claramente e o colaborador que não validou, que não perguntou, que também, né, podia ter sido o papel dele. Olha, não entendi isso aqui, você pode repetir? Qual é o prazo? Eu preciso entregar hoje, essa semana? Então, assim, coisas que... Tem uma troca ali, né? Um bate-bola. Uma troca, uma comunicação, clara. Coisas que podem ser facilmente resolvidas e rapidamente até resolvidas. Né? E o que muda, Bárbara, quando as decisões são devidamente alinhadas no jogo? Bom, aí você tem o resultado esperado, né? Que é a atividade cumprida, o prazo cumprido, o atendimento satisfatório, né, do cliente. Muito se fala, a gente está falando muito da parte interna, mas a partir do momento que a gente tem as decisões documentadas, o processo estabelecido, isso bate diretamente no cliente, né, na satisfação do cliente. Então, assim, o objetivo final, né, realmente é a gente atender bem, com qualidade, não só a parte interna, né, não só o colaborador ou o líder, mas também o cliente, né, que é a ponta final disso, é aquele que a gente está entregando. Então a gente pode fazer uma síntese desse podcast aqui. Liderar não significa falar bem, significa informar bem. É isso? Exatamente. É informar bem, é ser claro, é ser objetivo. Isso é primordial. É o básico da comunicação. É o básico da comunicação. Para não virar aquele telefone sem fio, né? Isso também. Né? Basta a gente lembrar, todo mundo foi criança e brincou aqui, telefone sem fio, que acontece. Aquilo ali é um exercício maravilhoso a ser feito. E acaba sendo clássico nas empresas também. É o clássico, é o que acontece no dia a dia. É o clássico. Né? Então a gente começa a ver que o problema nunca foi a comunicação, o ruído da comunicação, né? É a falta da clareza dela, a falta de contexto. Aí o problema não é o líder, não é a pessoa, não é o prazo. O problema sempre é a falta de uma organização na cultura e do processo. Isso evita muito desgaste. E traz os resultados esperados. Resultados esperados. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Convido a seguir o canal, a convidar os amigos a seguir o canal. Ele é sem improviso, né? E sem improviso não significa que não vão acontecer aqui situações não previstas, mas é a capacidade que você tem de lidar com a adversidade, né? Porque não existe resposta pronta para tudo, mas se eu tenho clareza do resultado que eu quero, se eu tenho clareza das minhas competências e, sobretudo, das minhas incompetências, a chance de dar errado é muito grande. Né? No livro Arte da Guerra, que é a arte marcial que eu sempre estudei, Sun Tzu, né? Ele diz: aquele que conhece a si e o seu desafio tem 100% de chance de vencer. Perfeito. E aquele que espera o inesperado está sempre pronto. Eu encerro esse podcast assim. Agradeço pela sua audiência, espero ter contribuído para o seu crescimento de alguma forma. Até o próximo. Até o próximo, obrigada.